Olá! Nas videoaulas anteriores, a gente falou um pouquinho sobre a interface de dashboard. Então a gente aprendeu uma série de funcionalidades que a gente pode executar dentro do nosso dashboard. Nesse módulo de agora, a gente vai falar sobre a criação de indicadores, que basicamente é o ponto crucial do Legal Metrics. Afinal de contas, o sistema é um sistema de BI. E aqui a nossa ideia é construir indicadores. Bom, para começar, a gente vai relembrar algumas coisas que a gente fez nos módulos anteriores. E aí vou apresentar para vocês as diversas opções que nós temos de criação de indicadores dentro do Legal Metrics, tá? Então, para começar, a gente vai criar aqui um dashboard. Eu vou criar um dashboard do zero, totalmente em branco. Então, a gente clica aqui em adicionar dashboard. Eu vou dar o nome para o meu dashboard de criação de indicadores. Afinal de contas, essa é a nossa ideia agora. Eu vou selecionar aqui um grupo, mas eu posso vou criar um grupo novo, vou colocar indicadores. Então eu crio esse grupo. Vou marcar a cor do grupo, então tudo isso que a gente está fazendo a gente já viu, né? Como criar um dashboard do zero. Então eu vou criar aqui, eu gosto bastante da cor azul, vou selecionar um azulzinho. E eu vou colocar uma imagem de fundo, que eu vou colocar essa daqui, ó. Já gostei dessa, pronto. Então o meu dashboard vai ficar assim. Deixa eu colocar em negrito aqui a cor e criar. Bom, assim que o Legal Metrics criar o dashboard, acabou de criar aqui, ó, quando eu clicar no dashboard, ele está completamente em branco, né? Então não tem nenhum KPI, nenhum insight criado. Bom, a propósito, acho que vocês já devem ter percebido que ao longo dos vídeos anteriores a gente falou bastante de KPI, né? KPI é uma sigla do inglês que significa Key Performance Indicator, que em português significaria algo como indicador-chave de desempenho. Então, basicamente, a ideia aqui é você criar uma série de indicadores gráficos ou de valores que te mostram informações consolidadas, que são informações chaves e que, na maioria das vezes, vai controlar desempenho de equipes, desempenho financeiro, desempenho operacional, esse tipo de coisa. Então, para as pessoas que ainda não tinham entendido o que significa KPI, basicamente é isso. Tá? Então quando eu criei aqui do zero o meu indicador, a gente vê que ele está totalmente em branco. E aí a gente vai para a funcionalidade principal dele aqui, que é adicionar. Quando a gente clica nesse botão, vocês podem perceber que aqui existem algumas opções. Eu vou falar rapidamente de cada uma delas aqui nesse vídeo, mas nas próximas videoaulas a gente vai abordar cada uma delas com extremo detalhe. Então a gente vai falar de todas elas, a gente vai falar da criação de todos os gráficos e tudo mais, tá? Então aqui é mais um vídeo rápido, introdutório da criação desses indicadores e das opções que estão aqui disponíveis. Então, a gente pode ver aqui que a gente tem a opção de adicionar um KPI. Então, essa opção de adicionar um KPI, basicamente, pessoal, é a opção onde você realmente cria um gráfico, onde você realmente cria um indicador aqui no Legal Metrics. Então, aqui você vai ter todas as opções gráficas, as opções de tabela e tudo mais, de valores. Depois a gente tem a opção de adicionar um insight. Esse insight a gente pode pensar nele como se fosse um texto. Então, basicamente, a gente vai criar um cardzinho aqui dentro do nosso dashboard que vai ser um texto. Esse texto pode ser um texto fixo, a gente vai ver depois que ele pode ser um texto usando uma inteligência artificial, mas a gente vai aprender isso com calma nas próximas videoaulas. A outra opção é adicionar outros conteúdos. Então, o Legal Metrics ele permite que a gente crie iframes dentro dele. Eu vou fazer alguns casos aqui com vocês, né, nessas videoaulas, e vocês vão entender como que isso funciona.
Outra opção é adicionar uma subtabela, que a subtabela ela é basicamente uma tabela, só que ela é uma tabela que ela tá que é um subconjunto do arquivo que você está utilizando. Então, enquanto a tabela normal é simplesmente uma consolidação de dados do seu arquivo, a subtabela ela não vai estar consolidando os dados. Na verdade, você só vai estar selecionando algumas colunas e aplicando alguns filtros. A gente vai fazer aqui. E finalmente a adição de um story, que o story ele funciona como se fosse uma fotografia do dashboard que você criou. A ideia aqui do story é que, por exemplo, como os dados de qualquer dashboard eles estão vinculados a um arquivo que é um arquivo vivo, ou seja, o arquivo muda e conforme o arquivo muda, todo o dashboard muda junto com ele para incorporar as novas informações que o arquivo possui. Muitas vezes você precisa guardar as informações passadas, né? Então, por exemplo, uma informação que aconteceu em novembro de 2025, o dashboard ele muda no final de dezembro, por exemplo. Mas ele mudou, e se eu quisesse ver como é que estava lá em novembro? Então é exatamente para isso que serve o Story. A gente vai fazer um exemplo aqui, tá? Bom, para começar então, vou clicar aqui em adicionar. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar pelo insight e eu vou mostrar o porquê disso, tá? Então, quando a gente clicar aqui em adicionar um insight, então o sistema vai direcionar você para essa interface, e essa interface ela é uma interface bem simples aqui. Então a gente tem a opção aqui, a opção simples, uma opção smart, uma opção de conteúdo. Nessa videoaula a gente só vai trabalhar com a opção simples. Depois a gente vai ter videoaulas falando especificamente de insights, que a gente vai nos outros tópicos aqui, tá? E aí a gente pode ver aqui que a gente tem também algumas tabs aqui, onde a gente tem dados, imagem e estilos. Bom, para começar, eu quero montar um dashboard bem rapidinho, bem simples. Eu vou começar adicionando uma imagem. Então aqui, o Insight ele permite, né, a adição de imagem. Então eu vou selecionar a imagem. E aí quando a gente seleciona a imagem, você percebe que o sistema ele te pergunta, você quer uma imagem para você estar na sua própria máquina, né, no seu próprio dispositivo, ou a gente pode buscar uma imagem na web. Eu vou pegar uma imagem no meu dispositivo aqui porque eu quero colocar um logo. Então imagina que eu estou criando aqui um dashboard para minha empresa ou para algum cliente, e seria interessante eu colocar o logo, né, para a pessoa que vai consumir aquele dashboard. Então aqui eu vou selecionar, adicionar uma imagem. Vocês não estão vendo aí na tela, mas ele vai simplesmente abrir ali a opção de pasta do seu computador. E aí você pode buscar uma imagem do seu computador. Eu vou colocar o logo da Juristec aqui, então é um arquivo PNG. Então ele mostra aqui o logo, então já adicionei. Aí você pode depois remover se você quiser, mas como eu estou adicionando, não vou remover. E aí a gente pode ver aqui, pode entrar em estilos. Nessa aba de estilos é onde eu vou controlar algumas coisas. Como é imagem, eu não tenho tanto controle assim. Depois a gente vai falar, né, no momento específico de Insight sobre cada uma das opções que estão disponíveis aqui, tá? Esse vídeo é um vídeo mais rápido, então não vou falar com tantos detalhes. Mas basicamente uma coisa que eu quero dizer é em relação a essa cor de fundo. Então o logo que eu coloquei, ele tem fundo branco. Aí vocês podem ver que tem essas duas faixas cinzas aqui. Eu quero que não tenha essa faixa, né? Que tenha a cor de fundo branco. Então eu posso selecionar aqui e eu posso selecionar o branco aqui, que é o FFF. Pronto. E aí fica o logo com fundo totalmente branco. E aí eu vou salvar. Quando eu salvar essa imagem, ela vai ser simplesmente colocada ali dentro do meu dashboard como um card. Então a gente pode ver aqui, foi colocada como um card aqui. Por enquanto eu vou deixar ele aqui. E uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa bastante pessoal, mas pode ser considerada uma boa prática aqui quando a gente está criando indicadores também, é separar o dashboard, especialmente se o dashboard tiver muitos indicadores, separar ele em seções, né, em tópicos, por assim dizer.
No nosso caso, talvez nem fosse necessário, porque aqui a gente vai fazer um dashboard bem simples, né? Com poucos gráficos, com poucas imagens aqui. Mas eu vou fazer de toda forma para a gente ver. Então, de novo, eu clico aqui em adicionar. A gente clica em adicionar um insight, porque também é um insight isso. E eu vou colocar como se fosse um título para o meu dashboard, né? Então, eu quero que esse dashboard ele tenha... podemos pensar isso como se fosse uma seção, né? Então, eu vou colocar aqui, como a gente está criando indicadores, então eu vou colocar aqui criação de indicadores. Então eu coloco criação de indicadores. Então vocês veem que aqui eu não estou colocando a imagem, né? Então eu estou escolhendo o que eu quero, estou escolhendo o texto que eu quero colocar. Então vocês veem que quando vocês digitam o texto ele já aparece aqui. E aí eu vou voltar lá em estilos. E aí aqui eu vou dar uma estilizada para colocar alguma cor. Vou colocar uma cor que eu gosto aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vou primeiro na cor de fundo. Então a cor de fundo eu vou colocar aqui 3674B5. Então dá para escolher, se você souber a cor hexadecimal, você pode digitar a cor. E se você não souber, você pode escolher aqui, né, pela paleta de cores. Vocês percebem que o texto em si, ele fica com um destaque cinza, que é essa cor de destaque aqui. Então eu vou colocar a mesma cor de fundo, para não ter nenhum destaque ali no texto. Então, selecionei a cor, então fica aqui o fundo todo azul. O texto tá preto, e aí eu posso alterar isso aqui pela cor da fonte. Então eu venho aqui, eu quero que minha fonte seja branca. Então coloquei branco e eu quero que a fonte seja em negrito. Se eu quisesse itálico, poderia selecionar itálico, poderia selecionar sublinhado. Dá para trocar o tipo da fonte, o tamanho, enfim, tem bastante coisas que dá para fazer aqui, mas a gente vai aprender isso na aula específica sobre insights, tá bom? Bom, eu estou satisfeito com esse insight aqui, eu clico em salvar. E aí quando eu clicar em salvar, ele também vai criar o card lá. Você vê que ele cria o card aqui, e você fala, pô, mas tá tudo um por cima do outro, mas a gente lembra aqui que a gente pode editar as posições, né? A gente aprendeu a fazer isso no módulo passado. Então eu posso simplesmente clicar aqui em editar posição, seleciono aqui, eu estou criando no meu desktop, né? Então eu vou selecionar o layout do computador e aí eu posso arrastar. E uma coisa que eu gosto de fazer é criar isso mais ou menos assim. E eu posso trazer o logo para cá. E aí isso funcionaria como como se fosse a minha primeira sessão aqui do dashboard, né? Então, nesse caso só vai ter uma, né? Mas se eu tivesse várias, eu poderia colocar uma seção de volumetria, uma seção de valores, uma seção de controle, enfim. Posso selecionar várias seções distintas para separar ali indicadores de um tipo de indicadores de outro tipo. Bom, então, de insight, basicamente era isso que eu queria fazer. Então, a gente já aprendeu, a gente pode colocar uma imagem e pode colocar um texto aqui. Bom, agora vamos criar um primeiro gráfico, por exemplo, né? Então, eu vou vir aqui em adicionar. E aí, agora eu vou entrar em adicionar KPI. Eu acho que essa funcionalidade, do ponto de vista de criação, talvez seja a mais importante de todas, né? Então, quando eu clicar aqui em adicionar o KPI, a gente vai ser direcionado para essa interface. Então, nessa interface aqui é onde a gente cria os nossos indicadores. E a criação de indicadores, ela sempre começa com a seleção do arquivo. Então, é a seleção da origem, a partir de qual arquivo que eu quero criar o meu KPI, o meu primeiro indicador aqui. Então aqui ele vai mostrar todos os arquivos que eu tenho disponível aqui na aba de arquivos, tanto aqueles que são meus arquivos, quanto os arquivos que foram compartilhados comigo. Então eu vou selecionar esse arquivo aqui, que é um arquivo de processos jurídicos. Vou selecionar ele. Então quando eu seleciono ele, ele mostra para mim algumas opções aqui. Bom, antes disso, se vocês clicarem nessa opção do olhinho,
ele vai te mostrar, aqui o sistema vai te mostrar as opções de colunas que esse arquivo tem. Então, é um arquivo bem básico aqui, então tem o número do processo, polo ativo, polo passivo, esses dados aqui são todos fictícios, tá? A UF, a comarca, se é um processo trabalhista ou cível, o status do processo, fase, data de distribuição, enfim, uma série de dados aqui que nas próximas videoaulas a gente vai utilizar eu vou disponibilizar para vocês e a gente vai utilizar esse arquivo para construir uma série de outros indicadores, né? Para a gente aprender a construir cada um deles nos mínimos detalhes. Tá? Aqui é só uma apresentação geral. Então, eu vou estar utilizando esse arquivo aqui. Vou fechar aqui. Então, o arquivo já está selecionado. E aí eu vou fazer um gráfico bem rápido aqui, gente. Imagina que eu quisesse separar, assim, quisesse ter um gráfico onde eu estou visualizando os processos em relação ao status deles. Quantos processos eu tenho ativo e quantos processos eu tenho encerrado. Então, aqui no Metrics é bem simples de a gente fazer isso. O que a gente tem que selecionar aqui? Primeiro, o que a gente está querendo contar. Então, eu estou querendo contar o número de processos. Então, eu vou aqui, seleciono aqui no valor, na opção de valor, a minha coluna número do processo. E aí, eu posso selecionar a função que eu quero. Eu quero contar, e eu quero contar aqui, no meu caso, todos os processos são únicos, mas eu quero contar os processos únicos da coluna número de processos. E o que eu quero de categoria, né? Aqui está escrito linha, mas eu quero aqui basicamente selecionar a categoria. Eu estou contando em relação ao quê? Eu quero contar aqui em relação ao status. Então eu venho aqui e seleciono status. Bom, quando eu selecionar qualquer coisa aqui, vocês percebam que rapidamente esse botão que antes estava desabilitado, esse botão gerar gráfico, ele se torna habilitado e agora eu posso clicar nesse botão. Então, depois que você fez a seleção, você seleciona, clica aqui em gerar gráfico. E quando a gente clicar em gerar gráfico, o que ele faz? O sistema, basicamente, ele funciona como se ele estivesse criando uma tabela pivô aqui. Então ele vai lá, então ele acessou o nosso arquivo, e quando ele acessou o nosso arquivo, o que ele está dizendo? Eu preciso fazer uma contagem de processo, então está aqui a contagem de processo, então eu tenho o número do processo, e o que eu quero que tenha nas linhas ali, né, que seriam as categorias? Eu quero que tenham os status. E quais valores que eu tenho na coluna status? Eu só tenho os valores ativo e encerrado, porque aqui nessa base, o status do meu processo, ele sempre está dizendo se o processo é só ativo ou se o processo é encerrado. São as duas categorias possíveis aqui. E aí aqui a gente vê, né? Eu tenho um total de 1000 processos, dos quais 568 são encerrados e 432 são ativos. E aí, aqui já entram as opções. Quando você clica em gerar gráfico, por padrão, o sistema vai te mostrar uma tabela aqui. Então ele está te mostrando uma tabela, mas eu poderia, por exemplo, clicar em valor. Se eu clicar em valor, ele vai mostrar 1000, porque eu estou trabalhando com 1000 processos. Se eu clicar em gráfico de barras, ele automaticamente transforma aquela tabela num gráfico de barras, né? Ou gráfico de colunas. Então eu tenho aqui 432 ativos, 568 encerrados, e eu tenho a legendinha aqui, ativo e encerrado. Os gráficos aqui, eles podem ser dinamizados, né? São mais dinâmicos e tudo mais. Eu tenho outras opções, o histograma, que aqui não funciona muito bem, tem o gráfico de Pareto, que aqui até funciona, mas não é ideal para esse tipo de gráfico. Eu posso fazer um gráfico de linhas, que também não é ideal aqui nesse caso. Outro gráfico que funciona legal aqui seria um gráfico de pizza, né? Um gráfico de setores, onde eu mostro quanto que processos ativos eu tenho, quantos encerrados eu tenho, e esse gráfico ele já te dá uma noção ali de proporção, né, de cada uma das categorias. Tem o gráfico de radar, que aqui não funciona legal, tem o gráfico de funil, enfim, tem uma série de gráficos. Se vocês clicarem aqui nessa opção, ele vai mostrar outras opções ainda gráficas disponíveis. Mas para essa videoaula a gente vai ficar com o gráfico de barras. Como eu falei, a gente vai ter uma videoaula para cada um dos gráficos aqui, onde a gente vai explorar todas as opções disponíveis, tá bom?
Bom, vou voltar aqui e vou clicar na opção de gráfico de barras. Então, quando eu clico na opção de gráfico de barras, eu acho que isso aqui é legal para o que a gente quer mostrar, né? Eu quero separar os ativos do encerrado, então tenho a barrinha correspondente ao ativo, barrinha correspondente ao status encerrado. Então, esse gráfico funciona legal para mim. Bom, mas aí eu posso fazer uma série de coisas aqui. Não vou falar nesse gráfico de agrupamento nem de filtro, mas vale eu falar um pouquinho de estilos. Então aqui no estilos, lembrando que eu coloquei lá no meu dashboard, ele já possui aquele insight naquela cor azul, né? Então o gráfico nessa cor laranjinha e vermelhinha aqui não fica tão legal. Então eu posso, primeira coisa, colocar um título para esse gráfico. Então eu posso colocar aqui bem simples, né? Então eu vou colocar processos por status. De novo, eu posso colocar negrito, texto, posso selecionar a fonte, enfim, posso mudar a cor da fonte, mas vou deixar preto mesmo. E aqui, vamos lá, se eu clicar em opções gerais, algumas coisas eu tenho disponível. Eu posso inverter as barras, então eu fico, ao invés de ficar de baixo para cima, vai ficar de cima para baixo. Por padrão, o gráfico está na vertical, mas eu poderia colocar ele na horizontal, mas eu vou preferir na vertical aqui nesse caso. A escala pode ser alterada, não vou mexer na escala aqui. A gente pode alterar as margens, pode fazer uma série de coisas. Uma coisa que eu acho legal nesse gráfico para a gente fazer é colocar tanto a opção absoluta, dá para eu selecionar só o percentual, então ativos é 43% da base, enquanto encerrados são 57%, e eu posso colocar tanto a opção de absoluto e percentual simultaneamente, tá? Então eu vou colocar isso daqui aqui. Aqui em rótulos, deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu posso deixar o rótulo aqui centralizado na barra, ou eu posso colocar em cima da barra. Eu acho que em cima fica legal. E deixa eu ver o que mais que eu posso fazer aqui. Eu posso selecionar a cor também. A cor, não sei se vocês perceberam, mas ela está seguindo um pouquinho a cor da barra. Então eu posso colocar uma cor customizada e deixar preto, que eu acho que fica mais legal, e aumentar um pouquinho aqui, ó, aumentar um pouquinho a fonte. Então assim, tem uma série de opções para a gente customizar esse estilo, mas eu não vou mexer em todas aqui, obviamente, eu vou só mexer em algumas. E se eu vier aqui nessa opção de estilo, eu posso colocar cores customizadas aqui, ou cores em degradê. No meu caso só tenho duas barras, então seriam as cores que eu vou selecionar aqui. Então eu vou selecionar a mesma cor que eu selecionei lá no Insight, né? Então eu vou colocar aqui a 3674B5, que é esse azulzinho aqui. E para a barra laranja eu vou selecionar uma outra cor, que outro azul, que é um azul um pouquinho mais claro. Então dá para distanciar um pouquinho um do outro e a gente consegue identificar bem. Uma coisa que eu vou fazer com a legenda também, a legenda ela fica aqui no lado direito por padrão, mas eu posso colocar ela em cima. Eu acho que, ou então eu poderia até tirar, porque nem precisa ter legenda aqui, porque já fica subentendido, né, que é ativo e encerrado. E aí eu vou ajustar um pouquinho a margem aqui, ó, porque a margem direita está muito espaçada aqui. Então eu vou diminuir um pouco a margem direita. Pronto. E aí eu fico com o meu gráfico aqui. Acho que eu estou satisfeito com o gráfico desse jeito. Eu clico em salvar. Então quando eu salvar esse indicador, então ele vem aqui direto pro dashboard que a gente está montando. Ele está bem grande aqui, eu vou dar uma diminuída nele. Então, de novo, clico aqui em editar a posição dos KPIs, layout, vou selecionar o layout do computador e aí eu vou diminuir aqui, eu vou colocar ele para ocupar metade do meu espaço. Bom, estou satisfeito aqui com isso e clico em salvar. Legal. Bom, então aqui eu apresentei para vocês como que a gente cria um indicador gráfico, né? Como que a gente cria um KPI dentro do Legal Metrics. Bom, vamos ver outras opções aqui. Então, vou voltar aqui e clicar em adicionar. E aí agora eu quero falar desses outros conteúdos. Então, eu vou clicar aqui em outros conteúdos. E o que acontece aqui?
O Ligometrics, ele permite que a gente crie o que a gente chama de iframes dentro do nosso dashboard. Então a gente pode trazer informação externa, né? Algum conteúdo de um outro site, de outro local. Então, algumas opções que são legais aqui, basicamente dá para selecionar iframe de quase qualquer lugar, tá, pessoal? Mas eu vou pegar algumas opções aqui. Uma delas vai ser a opção do Google Maps. Então aqui, ó, eu deixei uma aba aberta aqui, que eu fui lá no Google Maps e aí eu coloquei um trajeto do Cristo Redentor no Rio de Janeiro até a Catedral da Sé em São Paulo, de carro, né? Então, um percurso aqui que leva 6 horas e 12 minutos. E aí, olha só, se a gente entrar aqui nesse hambúrguerzinho aqui, nesse ícone de hambúrguer do Google Maps, a gente vai ver que tem uma opção aqui, ó, que chama compartilhar ou incluir mapa, ou incorporar mapa. Então, se eu clicar nessa opção, eu vou ser levado para essa opção. É uma opção que eu tenho o link. E aí vamos fazer um teste aqui. Se a gente copiar esse link ou copiar o link aqui de cima, ele não vai funcionar, tá? No Ligometrics, mas vamos fazer esse teste. Então eu vou clicar aqui em copiar link. E eu posso voltar aqui no Ligometrics e colocar o link aqui a ser adicionado. Quando eu coloco o link, o sistema ele vai buscar esse link para ver se ele consegue mostrar aqui. E aí ele está dizendo aqui que não conseguiu conectar, né? Que a conexão foi recusada. Mas se eu voltar lá no Google Maps, existe uma outra opção aqui que chama, ó, incorporar um mapa. E essa opção é para você incorporar algum mapa, né, um HTML do Google Maps em um outro ambiente. Então, se eu clicar aqui em incorporar um mapa, ele tem essa opção aqui, ele marca, tá vendo aqui, ó, iframe, por isso que a gente chama de iframe. Eu posso clicar aqui em copiar HTML, então eu vou copiar aqui esse HTML que ele gerou, e aí eu volto aqui no Ligometrics e agora eu vou colocar ele aqui. Quando eu coloco ele aqui, o sistema vai buscar, e ele busca exatamente a opção que você colocou, né, do Cristo Redentor até a Catedral da Sé. E aí eu vou salvar isso daqui, e quando eu salvo isso, então esse mapa ele é incorporado aqui no Ligometrics. Vou editar aqui, vou trazer, ele veio aqui embaixo, né? E aí eu vou trazer ele aqui do lado. E aí é bem legal, porque dá pra gente colocar coisas externas aqui, né? Então eu posso clicar, tá vendo? Ó, pressione Ctrl e aí quando eu scrollo o mouse aqui, ó, ele aproxima, depois ele afasta para mais ou para menos. Então é bem legal. Outra opção também, vou voltar lá na opção de adicionar, pessoal. Então eu vou colocar de novo adicionar outros conteúdos. É a opção de você colocar, por exemplo, um vídeo. E aí dá para colocar um vídeo do YouTube, dá para colocar uma série de coisas. Uma coisa que é legal de fazer é que a gente pode, por exemplo, imagina você está construindo algum dashboard, você pode, por exemplo, gravar uma apresentação desse dashboard com o seu rosto, por exemplo, no Google Meet, no Teams, e aí você grava esse conteúdo, pega o link dele, coloca aqui, e você pode disponibilizar esse conteúdo aqui, esse vídeo. Então, quando uma pessoa com a qual você compartilhar o dashboard acessar, ela pode acessar esse vídeo e ela vai ver a explicação do dashboard. Então, por exemplo, nesse caso aqui, tenho essa aba aberta aqui no meu navegador, que é do YouTube. Então, nesse caso, eu peguei aqui o videozinho que a gente fez aqui pro nosso curso, que é o de acesso e configuração inicial. Então, tem o vídeo aqui no YouTube, né? E eu posso simplesmente colocar esse vídeo lá para dentro. Como que eu faço isso? Parecido, tá vendo aqui a opção de compartilhar? Então, eu posso clicar em compartilhar, é basicamente a mesma coisa do Maps, tá, pessoal? Só que aqui também tem duas coisas, ó. Se eu só pegar o link aqui de copiar, esse aqui não funciona. Vou voltar lá no Ligometrics. Se eu colocar ele aqui, vocês vão ver que não vai funcionar. Olha lá, ó.
não conseguiu conectar. Mas se eu voltar aqui no YouTube e eu entrar nessa opção incorporar, então essa opção de incorporar, de novo, olha lá, o iframe, tá vendo? Ele tem a opção, te mostra a opção do iframe, você pode copiar isso daqui, levar aqui para o Legalmetrics, e aí eu coloco aqui. E aí nesse caso eu estou trazendo o iframe, e aí ele já mostra aqui um preview aqui do vídeo, e aí eu vou salvar. E aí quando eu salvar, esse vídeo ele é incorporado aqui ao sistema, igual o mapa foi incorporado. Então aqui eu vou clicar em editar o layout, e eu vou colocar, então eu vou colocar, não vou colocar rente aqui, para vocês entenderem que é bem customizável aqui essa interface, né? Então, vou salvar aqui, então agora eu tenho o vídeo aqui. E se eu clicar em play, o vídeo toca. Então ele está tocando o vídeo, então ele vai apresentar. Então, de novo, ó, que legal, né? Que seria se eu fiz um dashboard e aí eu posso colocar... Opa, deixa eu parar aqui. E aí eu posso colocar um vídeo explicando, né, sobre o dashboard para a pessoa que vai consumir. Bom, então essas são algumas opções aqui desses outros conteúdos. Depois a gente vai ter vídeo específico falando sobre isso. E a gente vai falar de outras opções. Bom, e agora vamos adicionar uma subtabela. Como eu falei, a subtabela ela tá um pouco separada aqui da opção específica do KPI lá, pelo fato de que a subtabela a gente não está mostrando informações que são consolidadas, né? Não está sendo aplicada nenhuma fórmula de contagem, de soma ou qualquer coisa do gênero. Aqui a gente está simplesmente pegando um subconjunto da sua base de dados, algum subconjunto que você tem interesse em acompanhar e trazendo para dentro do dashboard. Então, por exemplo, vamos pensar que naquele arquivo eu queira ver o seguinte, olha, eu tenho lá processos ativos, tenho processos encerrados, eu quero ver, por exemplo, a lista de processos ativos cujo valor de causa seja superior a 100 mil reais. Então, por quê? Porque por algum motivo esses processos são processos especiais, são processos que eu tenho que ter um pouco mais de cuidado. Então, eu posso vir aqui, então seleciono o meu arquivo, então é o processos, tá aqui o arquivo selecionado. Uma vez que esse arquivo é selecionado, o que eu faço aqui? Eu seleciono as colunas que eu quero mostrar. Então eu quero mostrar o processo, vou colocar aqui o número do processo. Depois eu quero colocar o status e eu quero colocar, que eu vou querer mostrar que os processos estão ativos ainda, né? Então, e o ativo ou não, ele está em status. E eu quero selecionar o valor da causa, tá? Então, quando eu seleciono essas três variáveis, a mesma coisa, ó, ele mostra a opção aqui, gerar tabela, a gente clica em gerar tabela, e aí ele já está mostrando. Só que aqui ele está mostrando, tá vendo o número do processo, status e valor da causa. Só que aqui a gente tem processos ativos, tem vários processos encerrados. Na verdade, aqui tá a base inteira. Mas aqui eu posso filtrar. Então, se eu quiser só mostrar os ativos, eu venho aqui em filtros. E aí a primeira coisa, eu só quero mostrar os processos ativos. Então eu vou filtrar lá na opção status. E aí aqui a gente já deve ter visto em módulos anteriores como utilizar o filtro. Aqui é a mesma coisa, tá? Então aqui eu vou selecionar um filtro do tipo simples e eu vou selecionar somente os processos cujos valores são ativos. Aqui, ó. E aí eu vou adicionar esse filtro. Quando eu adiciono um filtro, você vê que ele mostra que houve mudanças aqui e ele pede para clicar em gerar para aplicar as mudanças. Então eu vou aplicar, pronto, agora ele só está mostrando processos ativos, ele não mostra mais processos encerrados. Só que aqui ele está mostrando todos os valores de causa também. E como eu falei, eu quero só ver os processos que tem valor de causa mais altos, né, esses daqui. Como é que eu faço isso? Bom, eu posso criar um outro filtro, que aí agora é um filtro em cima do valor da causa, só que agora esse é um filtro avançado, e aí eu posso criar um filtro avançado que eu quero mostrar somente os valores aqui, ó, maiores ou iguais a, e aí eu coloco 100 mil. Então aqui ele está me dizendo, ó, retorna todos os valores maiores ou iguais a n, né, e aí n é o valor que eu selecionei aqui. E aí eu adiciono esse filtro, de novo ele pede para clicar em gerar tabela. Quando eu clico em gerar tabela, pronto, ó, agora ele está mostrando todos os processos que são ativos,
só que só os que têm valor de causa maior ou igual a 100 mil reais, que são esses que eu tenho, sei lá, maior problema ou algo do tipo. E aí aqui eu vou clicar em adicionar. De novo, pessoal, a gente vai ter um vídeo específico falando de subtabela. Então a gente vai falar sobre uma série de coisas aqui, de estilos e tudo mais. Só para falar rapidinho de estilos, eu posso colocar um título para essa subtabela, né? Então eu vou colocar processos, vou colocar críticos, por exemplo, que são os processos principais. E aqui em opções, em rótulos, deixa eu ver, isso, rótulo, eu posso, por exemplo, escolher uma cor, posso criar uma tabela que seja intercalada, vou seguir o mesmo padrão de cores que a gente estava mexendo lá, né? Então eu vou colocar aqui 578 FCA, então vai ficar essa corzinha, e eu posso colocar uma cor de cabeçalho aqui, que é aquele azul mais escuro, e aí eu vou colocar aqui 367 4B5, né? Pronto. Por hora é isso, não vou falar muito mais do que isso, depois a gente vai ter um vídeo específico. Clico em adicionar. Cliquei em adicionar, então essa subtabela ela é incorporada lá no meu dashboard. Então a subtabela está aqui. Então de novo eu posso em editar, layout do computador aqui, né? Venho aqui, vou soltar ela aqui do lado e eu vou colocar ela aqui. Na verdade eu vou até aumentar um pouquinho, porque ela é uma subtabela grande. Vou aumentar esse vídeo aqui um pouco e vou aumentar ela aqui. Pronto. E aí eu tenho aqui os meus processos críticos. Então aqui ó, eu tenho uma barra de rolagem dentro da subtabela. Eu consigo avançar, vocês veem que tem 14 páginas aqui, então tem bastante processo que tem valor de causa maior do que 100 mil. E eu consigo verificar todos eles. Tá bom? Em relação à criação de indicadores, é claro que aqui é só um vídeo demonstrativo, então fiz esse dashboard bem simplesinho aqui, para a gente aprender o básico aqui sobre criação de indicadores e algumas opções que a gente tem. E aí faltou só um ponto para a gente falar, que é a criação do story. Então imagina o seguinte, gente, esse dashboard ele está criado, ele está dependendo daquele arquivo, né, que é o arquivo de processos. Mas o que acontece? Ao longo do tempo, esse dashboard pode mudar. É claro que o vídeo aqui não vai mudar, nem o mapa também não vai mudar, porque vai continuar sendo esse trajeto do Cristo Redentor para Catedral da Sé. Só que os processos críticos eles podem mudar. Por quê? Porque podem chegar novos processos que sejam críticos. E a quantidade de processos ativos e encerrados também pode mudar. Por quê? Porque ao longo do tempo alguns processos ativos são encerrados, alguns processos novos ativos eles entram na base de dados. Então hoje eu tenho 1000, mas amanhã eu posso ter mais, amanhã eu posso ter 2000. Então daqui a 6 meses eu posso ter valores diferentes. E aí eu posso fazer o seguinte, imagina que eu queira salvar essa informação, como se eu estivesse tirando uma fotografia, para consultar em momentos futuros. Para isso a gente usa o Story. Então eu venho aqui na opção de adicionar. Então tem uma opção aqui, ó, adicionar Story. Então eu vou clicar nela. Então, quando eu clicar nela, ele te dá uma opção aqui, ó, para eu clicar um story para esse dashboard. E aí ele fala para você marcar o nome desse story. Então eu vou colocar, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo no dia 2 de dezembro de 2025. Então eu vou colocar aqui informação de dezembro, vou colocar aqui, ó, dezembro. Vou colocar 2 de dezembro de 2025, vai, porque fica mais fácil. 2025. Por quê? Porque depois, quando eu consultar, eu vou saber que essa informação era exatamente dessa data, tá? Uma coisa importante aqui, pra gente ver aqui, tá vendo? O sistema ele mostra, tem uma atenção aqui, que ele diz, ó, subtabelas só conseguem acessar os dados mais recentes, portanto, não serão renderizadas em um story. E a gente tem uma subtabela no nosso dashboard. Isso por quê, gente? Porque a subtabela, ela é um subconjunto do arquivo. Se o arquivo mudou, eu não tenho como acessar o arquivo passado, né? E aí, por isso que eu não consigo mostrar a informação passada. Enquanto os outros gráficos, eles são dados consolidados. E aqueles dados consolidados, eles são armazenados no banco. Então, por esse motivo, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou adicionar.
Então, quando eu adicionar, eu estou criando essa fotografia momentânea aqui do meu dashboard. E aí, quando isso acontece, vocês vão ver que agora, ó, isso aqui foi adicionado no seu dashboard, não existia antes porque não tinha nenhum store. Então, ele está mostrando, ó, tem a informação atual do dashboard, que hoje eles são iguais, né? Atual é o nosso dashboard aqui, o que a gente tá vendo, estava mexendo. Mas vamos imaginar que essa informação mudou porque a base mudou. Se eu quiser ver a informação de 2 de dezembro, basta eu vir aqui e clicar em 2 de dezembro. E aí quando eu clico em 2 de dezembro, ele me mostra as informações. Percebam que aqui, ó, ele está dizendo indicador inconsistente, porque ele é uma subtabela, né? E ele está dizendo, ó, esse indicador só consegue acessar os dados mais recentes, portanto não será renderizado em um store. Então significa que a subtabela ela não funciona no store, mas o resto funciona perfeitamente, tá bom? Vou voltar na opção atual. Bom, era isso que eu queria apresentar nesse vídeo para vocês. Agora a gente vai fazer uma série de vídeos para apresentar cada uma das opções gráficas ali, cada uma dessas opções de criação de indicadores, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado!